5 horas da manhã, direto do Aeroporto Internacional de Milão. Buongiorno a tutti. Magdiel veio a trabalho, vai ficar 2 semanas por aqui e eu aproveitei ontem para fazer um review do trem de velocidade da Trenitalia e também dar algumas dicas sobre o aeroporto. Então vamos lá, voltar no tempo. Fiquem no vídeo que tem muita coisa legal. Bora lá. Hoje, direto do Freccia, é a primeira vez que a gente vai viajar nesse trem. Magdiel tá indo a Milão a trabalho. Então a gente tá saindo aqui do Trentino Alto Adige. São quantas horas de viagem? Mais ou menos, quase 2 horas. Umas 2 horinhas. A gente vai fazer um review desse trem. Magdiel tem 1,85 m, então ó, o espaço pra perna. Tem aqui a bandeja, né, tanto pra refeição. Tá meio sujo, né, mas tudo bem. Tanto para refeição quanto aqui as tomadas, né, para usar o notebook, trabalhando com a conexão com a internet. Você tá confortável? Sim, aqui ó, tem entrada USB e tem entrada USB-C, que é esse novo padrão que a gente tem. E as tomadas convencionais. Eu gostei mais, as tomadas da Ítalo escondida embaixo do banco, achei essa aqui mais facilitada. Um lixinho aqui, tem lixo. E para quem é alto, até que coube bem. O Magdiel tem 1,85 m. E janela. E janela, dá pra baixar se tiver sol. Como eu mostrei no trem da Ítalo, o Freccia também tem espaço para bagagem grande. Eu achei um pouco menor que o trem da Ítalo, só que eu não consegui encontrar aqui o cadeado. Então fica no início aqui, ó, a gente tá na carroça, né, 7, no vagão 7. E aí todo o vagão vai ter uma área para você colocar as malas maiores. Se você tiver mala de mão, coloca em cima do bagageiro no compartimento. Quando eu fiz o vídeo explicando sobre as malas, muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando se é seguro. Eu sempre tô atenta, então eu sempre viajo geralmente com mala de mão, deixo bem em cima do meu compartimento. Quando é assim, em lugar entre os vagões, o que eu faço? Toda vez que o trem vai ter uma parada, principalmente numa cidade grande, eu procuro vir e dar uma olhada na minha mala. Aí eu fico um pouco neura assim. No geral é seguro. Eu tento colocar cadeado se tiver essa opção. Custa geralmente €1. Você põe uma moeda de €1, libera o cadeado e passa. Vou ver se eu coloco o vídeo do trem da Ítalo. Ou eu venho e dou uma olhadinha. Se eu conseguir manter minha mala próximo, melhor ainda. Então, não tem jeito, sua mala é grande, vai ficar no compartimento e não tem cadeado. Toda vez que o trem der uma parada numa cidade maior ou mais longa parada, vem dar uma olhadinha. Eu tento fazer isso. Sobre a mala, dentro de cada vagão, então entre os vagões eu acabei de mostrar que tem ali um espacinho que eu falei que é até menor que o da Ítalo, mas aqui dentro do vagão, eu acabei de ver no final, tem mais um espaço para mala grande. Se você puder sentar no último banco e ao lado da sua mala é melhor, você pode escolher o assento. Isso é uma outra vantagem. O trem de velocidade, quando você for fazer o a sua compra, você escolhe o lugar que você vai sentar, tá? E inclusive o vagão. Então é uma opção. Alguns trens, dependendo da categoria, você vai ter que pagar para escolher. Sobre upgrade, pagar outro assento, a gente consegue gerenciar tudo pelo aplicativo. Até uns minutos antes, né? Sim, do trem. Você consegue trocar o seu assento até alguns minutos antes, ou se tiver disponibilidade depois que você entrar no trem, você conversa com o fiscal e ele consegue ajustar para você. Ele troca na hora. O mesmo vale para a categoria. A gente conseguiu boas ofertas assim no dia, na véspera de viajar, por €6,50. Então, na hora de fazer a compra do bilhete, era uma diferença absurda, 30, €40. E no dia a gente conseguiu, pelo aplicativo, encontrar uma oferta baratinha. Para trocar o assento a gente pagou €3,50, mas só para vocês terem uma ideia das possibilidades que você pode consultar ou um pouco antes da sua viagem pelo aplicativo ou com a fiscal do trem, se você consegue aí fazer um upgrade de alguma coisa, ela já consulta na hora e faz para você. Você também paga na hora, tá? Você tem que pagar ela ali com o cartão. Você pode atravessar entre os vagões tranquilamente, é só apertar o botãozinho aqui, abre uma porta automática, mais compartimento de bagagem. Como eu falei, a cada 2 vagões mais ou menos tem um banheiro. Eu não encontrei nenhum banheiro acessível, infelizmente. E essa porta aqui é automática. E tem o Wi-Fi, tá, pessoal? Geralmente a gente pega o Ítalo para ir trabalhar em Roma, são 4 horas. Nós vamos, são 2 horas? 2 horas. 2 horas.
Eu achei bem confortável. Eu acho que dá para aguentar 4 horas na classe econômica. Esse trem, ele tem 3 categorias, igual o da Ítalo. Você tem categoria como se fosse primeira classe, a mais top. Você tem a business, como se fosse uma classe executiva. E você tem a econômica, que é o que a gente tá viajando. E tem um café dentro. E tem o cafezinho dentro, que o cara não deixou filmar. Mas bem confortável, a gente tá gostando. A internet, ela é boa, assim, dá pra você entrar em uma reunião. Eu vi um pessoal aqui editando o vídeo. Lógico, vai entrar em alguns túneis, não vai funcionar. Mas tem uma internet razoavelmente veloz. Dá pra usar aqui ao longo da sua jornada. Para você conectar no Wi-Fi do trem, ó, você vai procurar o Wi-Fi. Aqui já pegou ó, o frete. Provavelmente ele vai abrir uma página, algum lugar para você fazer o login. Aqui ele tá pedindo o celular, deixa eu ver se pega aqui. Ele vai pedir o celular, provavelmente ele vai mandar um SMS de confirmação e aí você conecta. Já tá conectado. Provavelmente alguma, como que é do Elon Musk, é Starlink. Ou é uma Starlink ou é um 5G que eles conectam aqui. E também tem alguns... tem multimídia. Então, numa proposta como se fosse um avião, eles vão oferecer algumas opções de filme, vídeo, série. Você pode baixar o aplicativo oficial do frete. O banheiro é bem pequenininho. Eu vou consultar se algum lugar desse trem tem acessibilidade. Então, aqui torneira, sabonete, ar quente para secar. Aqui, né, a privada. Tem ali um álcool em gel. É assim, é pequeno. Infelizmente, nem todos os trens possuem acessibilidade. É bem pequenininho. Então, aqui tem uma trinca na porta. E a cada 2 vagões vai ter um banheiro. Outra coisa, qual que é a diferença na prática da Ítalo Treno de velocidade e do frete? O frete é da Trenitalia, que é uma estatal, uma concessão aqui. E a Ítalo é uma empresa privada, tá? Então elas são concorrentes nessa categoria. O que eu não vi aqui no frete? Como tem lá um restaurante, né? Como se fosse uma área ali, no vagão 3, eu não vi maquininha de café. Como a Ítalo não tem um restaurante, na Ítalo tem lá uma maquininha de snack, uma maquininha de café, que aceita dinheiro ou o aplicativozinho lá para usar. Então aqui não achei. Eu dei uma corrida entre os vagões, realmente, banheiro e no vagão 3, como se fosse um restaurantezinho mesmo. Detalhe, eu perguntei pro fiscal sobre o banheiro maior, mais amplo, com mais acessibilidade. Fica, a princípio, no vagão 3 também, onde tem lá o restaurante. Uma informação importante para quem não gosta de viajar de costas, né, no sentido contrário que o trem está indo. Em algum momento, o trem de velocidade, quando ele para nas estações principais, ele vai trocar o sentido. Então, o que acontece? Às vezes, você escolhe um lugar que é o sentido do trem, né, no correto. E aí, o que vai acontecer? No meio do caminho, você vira. Então, se você acabou num lugar que você não sabia como escolher e acabou indo de costas no primeiro trecho, fica tranquilo, que depois ele inverte. Se você passa muito mal, fala com o fiscal quando tem assento disponível, você troca ali dentro, não tem muito problema, sabe? Mas fique em paz. E o trem é muito estável, ele não chacoalha tanto. Então, o Magdiel que não gosta de fazer viagem de costas, às vezes dá uma enjoada, ele viaja super tranquilo, tá? Nos trens de velocidade, realmente é muito estável. Para sair do Trentino Alto Adige e chegar até Malpensa, o aeroporto de Milão, são 2 trens. Dificilmente você vai conseguir pegar um trem direto até o aeroporto. Tem algumas alternativas, mas geralmente ele vai fazer uma parada e muito provavelmente uma troca em Milão. Nós temos 10 minutos para trocar para o trem que vai para o aeroporto, tá? Mas a vantagem é que para dentro do terminal, tanto o terminal 1 quanto o terminal 2. Então, qualquer trem que você pegar na Itália que chegue até Milão, de Milão você consegue chegar tranquilamente de trem dentro do aeroporto. A gente vai mostrar. Mas esse trecho aqui, né, que nós pegamos do Trentino Alto Adige até o aeroporto, custou 35 euros.
Se você comprar com bastante antecedência, você encontra ofertas melhores, mas mesmo assim o trem de velocidade não é tão mais barato. São trens já mais caros que os regionais e os intercities, né? Que eu já expliquei no outro vídeo. Eu vou deixar até o link aqui na descrição que eu explico certinho os tipos de trem, em que momento você vai usar. Principalmente agora na alta temporada, nós estamos no final da primavera, quase verão, a gente recomenda comprar com antecedência, porque talvez nenhuma tarifa cara você vai encontrar, talvez você não encontre trem nenhum, principalmente se você for voar. Gente, ó, vou deixar inclusive aqui, eu uso o Trainline, tá? Que consolida todas as empresas de trem da Europa. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês pesquisarem o trem de vocês. A gente tá chegando em Milão. E a gente tem 10 minutos para trocar de trem. Então, dica, já fica de mochila na porta, em pé com a sua mala, o número do seu trem já na sua cabeça, para você descer, olhar no painel e já descobrir a sua plataforma, principalmente se seu trem estiver atrasado. Todo mundo descendo correndo, é por isso que se você viaja com muita mala na Europa, aprenda a viajar com uma mala de mão ou de mochila. O nosso trem é o 2942, chegamos na Milano Centrale. Os painéis, ó, são aqueles maiores. Então agora a gente vai achar a nossa conexão. Faltam 8 minutos, é uma estação gigantesca, caótica, mas pelo menos todas as plataformas são aqui juntas, não tem outros andares, isso ajuda bastante. Nossa plataforma é a 1, então aqui as principais vai até a 4 e a gente vai correr, porque aí tem duas plataformas anexas, 3 plataformas anexas aqui, que provavelmente são essas linhas expressas e que vão para o aeroporto. Plataforma 1 bem no cantinho, chegamos no trem regional com 4 minutos de antecedência. O trem regional não tem assento, então a gente vai caçar. É lotado, tá, pessoal? Geralmente esses trens que vão pro aeroporto e vai gente até em pé, tá? Ele tem 2 andares, o que é ótimo. A poltrona até que é confortável, tem opção assim, tomadinha. Tô até sem fôlego, a gente vai correndo. Então a gente tá no andar de cima, ali no andar de baixo. Nossas mochilas estão indo no colo. O Magdiel tá com a malinha dele ali entre o vão da perna, mas tem lugar ali para deixar a mala grande se precisar. Então foi um trem de velocidade até aqui em Milão e de Milão agora até Malpensa a gente tá indo com um trem regional. Chegamos no Terminal 1, então o trem para bem em frente aqui já, os elevadores. E ele vai parar no Terminal 1 e também no Terminal 2. Então você pode continuar no trem e ir até o final da sua viagem. Como o elevador fica caótico, então a gente optou pelas escadas rolantes. Logo aqui, ó, já tem um painel com os próximos trens, inclusive. E também provavelmente deve ter algum painel aqui embaixo com os voos. Então é completamente integrado. O trem é um regional, então o que isso significa? Ele vai parar mais, então demorou 50 minutos de Milão até aqui. Ele é um trem com recorrência, então se você estiver fazendo uma viagem, você consegue tranquilamente usar esse transporte público, né? Então amanhã eu vou pegar o primeiro trem saindo daqui, que é às 5h41 da manhã, para retornar para casa. Pessoal que chegou de avião, tudo ali na plataforma, esperando o próximo trem. Esse mesmo trem que vai agora para o Terminal 2, vai bater até o final da linha e vai voltar a pegar esse pessoal até a Milano Centrale, a Milão Central, né, que é a principal estação. Tem ali máquina de snack, bebida, se alguém quiser já fazer um lanche. Pessoal, quando vocês saírem do trem, o que acontece? Já tem a saída aqui do aeroporto, ali tem táxi, tá? Tem todas as informações, tá bem ilustrado aqui. Vai ter acesso, por exemplo, à locação de carro, terminal ali 1, né, para quem vai embarcar. Quem precisa comprar o bilhete do trem, dá para comprar aqui na hora, como eu falei, né? Tentar reservar antes ajuda bastante, mas não conseguiu, compra aqui para você ir para Milão ou até outros lugares, tá? Não necessariamente apenas Milão, algumas cidades anexas. E ali também, para quem quiser economizar, tem câmbio e tem também a bilheteria do ônibus. Ó,
Ali tem uma mocinha da Ítalo, dá para você também comprar um trem de velocidade saindo daqui. Você não precisa exatamente pegar um trem regional, lembrando que o trem de velocidade geralmente é um pouco mais caro. A gente vai atravessar o túnel aqui, sentido terminal. A gente não vai embarcar, mas a gente vai aproveitar para comer aqui dentro do aeroporto, porque já é 1 hora da tarde, então a gente tá com fome e vai acabar provavelmente comendo alguma coisa aqui. Depois que você sair do trem, você vai atravessar esse túnel. Quem for alugar carro, ó, pessoal, todos os carros das locadoras ficam aqui, tá? Então tá vindo de outro país, não vai pegar trem, vai alugar carro, tá aqui. Ali é a saída do aeroporto já, ali é a saída do trem e aqui no meio as locadoras. Nós estamos subindo até uma parte mais alta, aqui provavelmente onde tem algum lugar para comer, tem hotel, tá? Então tem várias redes renomadas aqui bem próximo. Se você chegou muito tarde ou muito cedo, não tem trem, não vai alugar carro ou vai para outro destino, dá para dormir também aqui no aeroporto. Como eu falei, mesmo que você não fale nenhum idioma, ó, tá ali já o símbolo do trenzinho, é só seguir, você pode descer de escada ou você já pode descer aqui com os elevadores também, sinalização de hotel, de ônibus, táxi, tudo. Quando você sair do trem e for pegar um ônibus, aqui à direita já tem um lugar onde você vai esperar seu ônibus, tanto para ir para Milano Centrale, ou como o Maggiel vai ficar num hotel aqui próximo ao aeroporto, é gratuito. É uma linha que fica circulando em volta aqui do aeroporto. Ali estão os estacionamentos para quem vem de carro. Eu achei muito tranquilo para quem faz esse desembarque, não é caótico. E aqui a gente tem um hotel já. Ali, ó. Aquela linha ali é a linha gratuita, que deve ser um shuttlezinho que fica girando aqui. Vamos lá. Olha só, ele fica fazendo esse trecho. Terminal 1, ele vai passar em vários pontos aqui. Tem como se fosse uma pequena cidade, um bairro aqui com vários hotéis. E ele vai até o Terminal 2. Então ele fica fazendo esse giro aqui entre os estacionamentos, os hotéis, tudo aqui no anexo do aeroporto, não paga nada. Diferente, claro, do ônibus que vai para Milano Centrale, que não é gratuito, você compra ali no guichê que eu mostrei logo na saída. E eu acho que o ponto fica um pouquinho mais para lá, mas não tem como errar, tem sempre um pessoal aqui e eles dão informação bem tranquila. O Maggiel vai ficar num hotelzinho aqui próximo ao aeroporto. Eu nem ia fazer review, mas eu achei ele bem bom. O chuveiro é ótimo, é bem grande. Um espelho amplo aqui, pia, a privada, um bidê, né, como sempre. Ele é padrão Ibis, eu vou deixar as informações na descrição. É a taxa mais barata, ó, tem 2 camas. E adicionalmente eu custei 22 euros apenas, que eu vou passar só essa noite aqui e amanhã eu vou embora cedo. Uma baita janela, acho que vai estar bem sol, vai estourar a minha imagem, ó. Mas a gente tá a 10 minutinhos do aeroporto caminhando. Na verdade, até o ponto de ônibus mais próximo do aeroporto. E, vida, pra vanzinha, 5 euros, né? Que eles cobram pra levar. Vale a pena. Por pessoa, daqui até o aeroporto é de 5 a 8 minutos. Muito rápido. Muito rápido de van. A gente pegou um ônibus saindo de linha e caminhou um pouquinho até o hotel. Mas amanhã eu vou pegar uma vanzinha pra eu poder ir embora. Então, a gente gostou. Carpete no chão, mas aparentemente é bem limpo. O aeroporto aqui é bem menos complexo que Fiumicino de Roma. Ele tem 3 andares, basicamente. As chegadas no 0, as partidas no 2º piso. E no -1, os trens, ônibus e os shuttles aqui da região, além dos estacionamentos e tudo mais. Tem um Carrefour Express aqui onde a gente pega o trem. Esqueceu de comprar aquele azeite, aquela lembrancinha, quer fazer um lanche mais barato, tem aqui. Tem várias lojas, eu vi uma farmácia. Então, junto com a locação de carro também tem algumas conveniências. Eu desci aqui pelo elevador, tem já aqui a sinalização do trem. Eu vou para minha plataforma. Como eu falei, esse é o trem que vem lá de Milão. Ele vai até o Terminal 2 e esse mesmo trem chega no final da linha e vai voltar pegando todo mundo de volta. Ontem eu cheguei por ali. Se você tá descendo, né, chegando com o seu voo e vai pegar o trem, é o mesmo caminho. Então eu saí aqui, ó, onde tem a compra dos bilhetes,
ali, ó, bem sinalizado, trem, ônibus, esse shuttle, né, que é esse ônibus de linha do aeroporto, um hotel já aqui. Então, todas as conveniências, mais banheiro. Olha só, os trens que vão até Milão e para outros lugares a partir das 5h41. Porém, entre os terminais fica circulando aqui um trem e os shuttles, que são aquelas vanzinhas. Então, por exemplo, se o seu hotel é no terminal 2 e você vai embarcar no 1, você tem disponível aqui o serviço que fica circulando. Binário em italiano é plataforma, então tem a plataforma 1 e 2, 3 e 4, e ali no painel você consegue consultar em qual plataforma o seu trem vai sair. Eu já dei uma olhadinha ali, o meu vai sair da plataforma 2, então eu vou esperar aqui o próximo trem, tá um pouco cedo ainda, para ir para Milano Centrale no primeiro. Como é que você sabe qual que é seu trem? Esse aqui são os painéis, a primeira coluna é o horário, a segunda é o destino. Então, o terceiro é a categoria do trem, aqui é o regionale, né? O regional, aquele que vai parando bastante. E o binário é a plataforma. Então, por exemplo, o meu trem vai ser esse das 5h41 primeiro, ó, os outros até então só circulam entre os terminais. Então, eu vou pegar esse das 5h41, 5h41 e é a plataforma 2.